Olá mais uma vez, bom estar com você, meus discípulos. Nos vídeos anteriores nós já aprendemos qual é a visão que nós temos como comunidade, qual é a missão que nós temos dentro da comunidade, no Reino de Deus, e eu quero compartilhar com vocês quais são os nossos valores. Entender os nossos valores também é uma coisa muito importante, né? E o que são os valores? É aquilo que nós damos muito valor. Claro que existem muitas coisas na vida que nós damos valor, mas como líderes nós precisamos ter algumas prioridades com relação ao nosso trabalho. Primeiro, nós temos que dar valor muito à palavra de Deus. Então, um dos valores que nós temos é a Bíblia. Eu sou uma pessoa muito focada no ensino. Eu tenho um histórico passado, né, da minha juventude, quando eu me converti, quando eu comecei a caminhar, em que eu tinha muita vontade de fazer as coisas certas, de fazer a vontade de Deus. Mas, infelizmente, cruzaram o meu caminho algumas pessoas, né, alguns líderes, que na realidade não me passaram com clareza a vontade de Deus. Passaram seus conceitos, seus achismos, mas nada muito à luz da Bíblia. Por causa disso, muitas vezes eu, no passado, achei que estava fazendo a coisa certa, mas na verdade estava fazendo a coisa errada, exatamente pelo fato de não ter um esclarecimento muito profundo da palavra de Deus. Então, uma coisa que nasceu dentro do meu coração foi o desejo de realmente adquirir conhecimento e passar esse conhecimento para que as pessoas não fossem enganadas, achando que estão fazendo a coisa certa e, infelizmente, estarem fazendo a coisa errada. Então, hoje, uma coisa que eu dou muito valor, e espero que todos os meus líderes também deem muito valor a isso, é a importância de ter conhecimento, de passar esse conhecimento bíblico. Isso é, nos respaldamos muito nos princípios da palavra. A palavra de Deus está acima do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, e o que tem que ser feito é o que realmente está estabelecido por meio dos ensinamentos bíblicos. Principalmente dando prioridade à doutrina de Jesus, que foi tudo que ele disse, tudo que ele ensinou, tudo que ele mostrou através de seus ensinamentos. É até interessante, nós encontramos Jesus no Novo Testamento, ele pregando 11 vezes e ensinando 45. Isso ele ensinou mais do que pregou. Então nós damos muito valor ao ensino e eu quero que você que está sendo treinado para ser líder também dê muito valor a isso. Por isso é muito importante que você estude a Bíblia, que você leia livros, que você medite, assista vídeos, busque se aprimorar, para que quando você for ajudar as pessoas, você fale as coisas com coerência, com conhecimento. Então, um dos valores que nós damos muito é o conhecimento da palavra, é a palavra de Deus. Então, se prepare, você quer liderar, comece a se comprometer em ler a Bíblia toda e principalmente os ensinamentos de Jesus. Outro valor que nós temos também, que é muito significativo, é o amor. Uma coisa que eu aprendi e que é muito importante, que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se a gente não tiver amor, não há valor nenhum. Então, a gente precisa entender que a motivação que nos leva a fazer qualquer coisa na obra de Deus tem que ser exclusivamente o amor. Isso é, porque a gente ajuda, porque a gente ensina, porque a gente cuida, porque a gente prega, porque a gente acompanha, exatamente porque temos dentro do nosso coração o amor de Deus. E é interessante, se Deus habita em você, Deus é amor. E se você não consegue amar, então porque Deus ainda não habita em você. Então é muito importante que você dê valor a isso. Tem muitas pessoas que fazem a obra de Deus, e até muitos líderes, e fazem com a motivação errada. Fazem por necessidade de aparecer, outros fazem por ganância financeira, outros fazem exatamente pela questão da carência, necessidade de ser visto. Então existe uma série de fatores que podem levar um líder a querer liderar, a influenciar pessoas. Mas todas essas motivações, elas estão erradas. Se você fizer a obra de Deus com um desses motivos que eu acabei de citar para você, com certeza você não vai ter recompensa do Senhor e talvez lá na frente o que você começou a fazer não dê certo. Então, o que eu digo para você, um outro valor que nós temos que é muito importante, que é exatamente o amor que Deus derramou em nossos corações e que nós devemos amar o próximo. E assim, saber lidar com eles, saber estender a mão quando eles caem, saber receber as pessoas que são problemáticas, as pessoas que vêm lá fora do mundo, muitas vezes elas vêm com vícios, elas vêm com mágoas, elas vêm com problemas comportamentais, elas vêm com práticas erradas de vida. E qual é o nosso papel? Não é discriminar essas pessoas, é amar essas pessoas e ajudá-las a saírem dessa realidade que elas estão vivendo. Então, o segundo valor que nós damos muito com relação aos nossos valores como discípulos, né, como líderes na comunidade, é amar o próximo. O terceiro valor que nós damos muito também é a compaixão. Isso é uma coisa muito importante, eu quero que você preste atenção nisso. Veja só, a gente tem que aprender a olhar as pessoas
não por aquilo que na verdade elas estão simplesmente fazendo, né? Se comportando, agindo. Nós temos que entender que às vezes o que as pessoas elas estão fazendo é porque elas foram induzidas a isso. Na prática seria mais ou menos assim. Às vezes você recebe uma prostituta que vem caminhar conosco, que faz programas, e às vezes a gente olha e normalmente a primeira reação das pessoas comuns é olhar com um certo desprezo, certo? Mas essa pessoa, para chegar a essa vida, com certeza ela tem uma infância difícil, ela tem um momento com certeza, de rejeição, abandono, maus tratos, e aí automaticamente ela acabou sendo levada por essa vida. Assim são todas as pessoas problemáticas. Então eu sempre digo para os nossos líderes, para aqueles que eu tenho contato direto, a importância de nós termos compaixão dessas pessoas. Então um dos valores que eu prezo muito na nossa comunidade realmente é a compaixão, é entender as pessoas que são problemáticas e entender que o sentimento que nós temos que ter por elas é um sentimento de dó, né? De vê-las que elas estão nessa vida por causa de um passado sofrido. Então eu quero dizer para você, esse é um dos valores que nós temos. E o quarto valor que nós temos também é a questão da fidelidade. Eu dou muito valor a isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui fiel aos meus relacionamentos. Então eu quero dizer uma coisa para você, se eu tenho um problema com você, eu falo para você e não de você. Então aprenda isso como líder. Se você quer ter sucesso na vida, tenha isso como um dos principais valores que todo líder deve acompanhar, ser fiel aos seus relacionamentos. Se você tem uma pessoa que ela faz alguma coisa que ela não gosta, chame ela e fale com ela, mas não fale dela por trás. Principalmente se essas pessoas forem autoridade sobre a sua vida. Então você que está sendo líder, você tem que ser fiel ao seu pastor. Se você é cuidado por um discipulador, seja fiel ao seu discipulador. E se você tem discípulos, seja fiel aos seus discípulos. Nunca fale por trás de ninguém, isso não agrada a Deus. Então se você quer realmente ajudar as pessoas, você precisa ter fidelidade como um valor seu, ok? Então são esses valores que nós temos. Então o que você aprendeu agora? Você já sabe qual é a nossa visão. Qual é a nossa visão? Sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Você sabe qual é a nossa missão. A nossa missão é estabelecer o reino de Deus, salvar, restaurar e formar discípulos. E agora você sabe quais são os nossos valores. Quais são os nossos valores? Primeiro, a palavra de Deus acima de tudo. Depois, o amor, a compaixão e a fidelidade. Então são valores que nós não abrimos mão. Claro que temos outros, mas esses são aqueles que nós queremos que estejam em primeiro lugar no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa comunidade, ok? Bom, Deus te abençoe, espero que você tenha aprendido isso e anote essas informações e medite sobre elas. Se possível, assista esses vídeos novamente. Um abraço, Deus te abençoe. Vamos para o próximo vídeo.